Antes da gente, já começando aqui, né, antes da gente ler aqui o versículo que nós vamos ler, eu queria que você pegasse uma pessoa aí do seu lado, uma só. Escolhe uma pessoa aí para você poder bater um papo com ela. E você vai perguntar para ela assim, ela vai te responder essa seguinte pergunta. Quando te param na rua, pastor, e perguntam qual a sua religião, o que o senhor responde? Responde aí para a Gleice, responde aí para quem está do seu lado. Conversa aí. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado e ouve a resposta. Você segue a Cristo, Pedrinho? Entendi. Pode responder. E por quê? Ele vai falar assim, mas por quê? Por quê? Deu aí? Perguntou? Já respondeu? Já recebeu a resposta? Todo mundo? Amém? Amém. Amém? Alguém quer compartilhar? Compartilha aí, Gleice. O que você responde? A carinha dela. Evangélica? Amém. Evangélica. É crente. Tem alguém, gente, que responde alguma coisa de cristão ou de evangélico? Aqui? Isso. Tem alguém? Porque a maioria responde, ou eu sou cristão ou eu sou evangélico, né? Tem alguém que responde diferente disso aqui? Cristão e evangélico? Amém. Bom, por que eu estou perguntando isso para vocês? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Cristão, gente, quando a gente se declara cristão, a gente está falando que a gente é o quê? Que a gente é o quê? Pequenos cristos. Cristinho, né? Nós somos pequenos cristos. Olha a responsabilidade. Quando alguém te pergunta assim, qual a sua religião? Você fala assim, eu sou cristão. Você está declarando que você é um representante do reino de Deus aqui. Que você é imitador de Jesus. E quando alguém te pergunta e você responde que você é evangélico, você está declarando também que você vive de acordo com o evangelho. Então, olha a responsabilidade que você traz para cima de você. Você vira para a pessoa e fala assim, eu sou um representante do reino. Agora, eu não quero que você me pergunte. Não quero que você me responda, tá? Mas eu queria que você pensasse aí por um minuto e se respondesse. Você é um cristão? Quando você responde, você está falando de fato daquilo que você vive, da forma que você vive? Mas hoje, eu não estou aqui para falar sobre como nós devemos nos portar para viver, né? Hoje eu estou aqui para poder falar com você, para você não desistir. Abre sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Se não quiser abrir, está ali também. Vamos ler? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém? Antes de comentar sobre essa palavra, essa semana eu finalizei com algumas pessoas que eu faço um acompanhamento, discipulado, o livro de Mateus.
E eu acho muito interessante, porque os evangelhos, né, gente, ele veio para poder nos ensinar. Mateus, Marcos, Lucas, João, vem para poder falar ali os relatos de Jesus, como foi o período que Jesus viveu, todas as coisas ali, né, do ministério de Jesus, desde que ele batizou até o momento que ele subiu aos céus. Só que o evangelho, eu particularmente acho o evangelho de Mateus o mais rico de informações, o que tem mais detalhes, né? Pelo menos de todas as coisas que Jesus viveu ali. Sei que cada um tem a sua importância, mas eu particularmente acho ele mais rico em detalhes, né? E lá no livro de Mateus, é engraçado porque Jesus, ele começa o ministério dele chamando pessoas para caminhar junto com ele, né? E chega ali num certo momento, em Mateus 14, ele fala assim com os discípulos: olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe, o senhor não sabe o que faz seu servo, né? Mas o amigo é diferente. E aí, gente, eu falo com vocês, olha só, do meio dos 12 que caminhavam com Jesus, dos amigos de Jesus, saiu um que traiu ele, que entregou ele à morte. Tinha 3 lá que ele confiava, né? Então, eu te convido agora, pensa aí no seu ciclo de amizades, das pessoas mais próximas. Jesus tinha 3 que estavam junto com ele para tudo quanto é canto. Desses 3, lá no livro de Mateus, capítulo 14 também, gente, fala assim que Jesus teve um momento que ele estava com a alma angustiada. Mateus 14, acho que versículo 32, mais ou menos, que fala sobre isso, que ele estava com a alma muito triste, que ele estava muito triste, e ele foi para o Getsemane orar. E quem que ele levou? Os parça dele, os melhores amigos dele. E falou assim, ó, vocês ficam aí orando um pouquinho, fica aqui vigiando em oração, eu vou afastar um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Gente, quando Jesus foi lá orar para falar com o Senhor, ele fala com Deus assim, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Jesus estava vivendo uma opressão ali. Imagina o peso espiritual que não estava sobre as costas de Jesus. E ele levou as pessoas que ele mais confiava para estar ali orando junto com ele. Quando ele volta, o que os caras estão fazendo, gente? Dormindo. Os caras estão dormindo. Imagina Jesus olhando e falando assim, eu estou lascado mesmo. Né? Imagina, falando assim, nossa, esses amigos aqui estão, ó, né? E eu queria compartilhar algo com vocês também, que está lá em Gálatas, capítulo 5, que fala assim, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Né? E eu não sei se os irmãos sabem, mas as obras da carne, elas podem ser divididas em 4 ordens. Elas são separadas de 4 formas. A primeira ordem é ordem sexual. Lá dentro está falando sobre prostituição, impureza, lascívia. Depois, ordem religiosa, fala sobre idolatria e feitiçaria. Depois, sobre ordens na mesa, sobre bebedice e glutonaria. E fala, gente, sobre pecados de ordem de relacionamento interpessoal. Aí eu vou falar com vocês, olha a lista que tem quando se trata de pessoas. Inimizade, porfia, emulação, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja. É tipo assim, a lista parece que aumenta tipo uns 5, 6 a mais dos outros. E eu falo com vocês, por que é tão difícil se relacionar? Por que é tão difícil viver com pessoas? Por que Jesus também, né, escolheu ali, falou assim, Jesus, mas o senhor tinha que deixar esse exemplo para nós? O senhor tinha que escolher ali pessoas para andar junto com o Senhor? Gente, a Bíblia manda a gente amar o próximo, manda a gente amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. E se faltar amor, ele manda você suportar em amor. Então, não tem para onde você fugir. Né? Jesus, ele fez ali, né, a palavra do Senhor ela é completa, então ela nos cerca de todas as formas. E querem, o que tem a ver isso tudo que você está falando, né, com o versículo, com a palavra que a gente acabou de ler? Então, vou voltar lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Gente, o barro, né? Não vou entrar muito nesse critério aqui, mas o barro, ele é uma matéria muito simples. Ele é uma matéria muito... precisa de muito trabalho para produzir, mas ele não tem tanto valor financeiro assim, né? Para poder fazer o barro,
fazer um vaso ali. Ele acaba sendo caro por causa de todo o processo, de toda a dor de cabeça que o oleiro tem para poder preparar ele. Né? Precisa de separar a lama, de pisar, de separar todo o resíduo de ar que tem dentro, de tirar toda a sujeira, de deixar descansar, depois joga na água de novo, depois vai para o fogo, enfim, é todo um processo, né, que, com certeza, a maioria de vocês já devem ter ouvido aqui falar. Mas, aqui o apóstolo Paulo está falando o seguinte: temos esse tesouro em vasos de barro. O barro somos eu e você. E nós temos um tesouro dentro de nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Meu querido, nós somos responsáveis por transportar a glória de Deus, por transportar a presença de Deus aonde quer que nós estivermos. Tem aquele irmãozinho que está pisando no seu pé? Ora por ele. Está passando por luta, por dificuldade? Ora, mas não para. Nós estamos vivendo o final dos tempos, queridos. A igreja, cada dia que passa, ela está sendo mais perseguida, em todas as áreas. Essa semana, a gente teve a semana, né, a pré-semana das crianças, que uma semana as escolas celebram com os alunos e na outra manda eles para casa para celebrar com a gente. Né? Olha lá, a professora até celebra. E essa semana, cada dia da escola, né, eles inventam uma coisa. Tem dia que vai fantasiar, tem dia que é dia do cabelo maluco, tem dia que é dia da mochila maluca, né? Cada dia é uma coisa diferente. E algo me chamou muita atenção. Na escola do meu filho mais velho, né, meu adolescente, essa semana, teve um dia que homens tinham que ir vestidos de mulher e mulher tinha que ir vestida de homem. Uma escola só tem menor de idade, gente. Aí eu falo com vocês. Para mim, isso é uma perseguição à igreja. E as crianças que estão lá dentro, que são conhecedoras do Evangelho? E as crianças que são esses vasos de barros aqui? Nós temos moldado nossos filhos para eles estarem preparados para essas coisas? Para eles viverem isso? Para eles viverem esse confronto? Para eles serem representantes do Evangelho no mundo que a gente está vivendo? Gente, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quantos cristãos estão sofrendo dentro de suas casas, trancados por causa de depressão? Quantas pessoas estão com uma angústia tão forte na alma que não sabem explicar o que está acontecendo? Quantas pessoas precisam de socorro, precisam de ajuda? Gente, eu perdi, né? A gente teve o Setembro Amarelo agora. O Setembro Amarelo fala contra o combate ao suicídio, né? É um mês de conscientização. Eu perdi uma prima e irmã dessa forma. E isso causa sequelas em toda a minha família, que até hoje a gente ora quebrando e repreendendo. E ela era conhecedora da palavra. Uma semana antes dela falecer, ela gravou um vídeo maravilhoso para a gente tocando, porque ela tocava, cantava muito bem, com um louvor maravilhoso, e postou, mandou para a família, né, marcou as pessoas mais próximas dela. E dias depois a gente vai e recebe essa notícia. Quantas pessoas estão perto, próximos a nós, e precisam, né, de ser contagiados com essa glória, com esse poder do Senhor? E nós temos essa responsabilidade de levar o Evangelho, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Aí eu volto lá na primeira pergunta que eu fiz para vocês. A vida de Jesus tem se manifestado no seu corpo? A vida de Jesus tem se manifestado através de você? Jesus, ele tem se manifestado através de nós? Nós temos feito diferença, nós temos sido diferencial, né, com os nossos vizinhos, nas nossas escolas, cursos, igrejas, aonde a gente for. Queridos, a coisa mais difícil que a gente tem hoje é de achar pessoas que estão dispostas a servir.
Pessoas com coração de servo, isso é muito triste. Porque o próprio Senhor Jesus, ele fala, olha, eu vim para servir e não para ser servido. E às vezes a gente fala que a gente é cristão, que a gente é imitador do Senhor Jesus, e às vezes é uma peleja para poder arrumar uma pessoa para ficar ali na portaria recebendo as pessoas que estão vindo, um visitante que está chegando ali. Por quê? Porque as pessoas estão na zona de conforto, elas querem entrar, assistir um culto, levantar e ir embora para casa, ou ir para uma lanchonete, curtir os outros amigos. Mas elas não querem chegar mais cedo para poder abrir a igreja, colocar as cadeiras no lugar. Elas não querem ficar aqui até um pouco mais tarde, talvez para poder orar para uma pessoa que está aqui precisando. Elas não estão dispostas a sair num dia de tarde para poder anunciar a palavra do Senhor. E, enquanto isso, nas escolas, eles estão pegando a semana das crianças para acabar com os nossos filhos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Você está carregando a morte de Jesus para ministrar vida sobre as outras pessoas? Vocês estão entendendo esse texto aqui, gente? Que em nós está operando a morte, mas quando isso acontece em nós, nas outras pessoas, nós estamos gerando vida. Quando as pessoas veem Jesus em nós, há uma coisa que acontece diferente na vida dela, e algo na sua vida é ministrado sobre a vida dela, e a vida de Jesus é profetizada, é ministrada sobre a vida de outra pessoa, a partir do momento que você entende que você é um vaso de barro, responsável por transportar a glória do Senhor, a vida do Senhor. Amados, nós estamos vivendo o final dos tempos. Cada dia que passa, tudo o que acontece só remete cada vez mais ao final dos tempos. Essa semana, não sei se você é parente, mas eu vi alguém compartilhando que no deserto, em Israel, tem uma parte que tem muita água já. Muita água, que começou a ter muita água essa semana. E cada dia que passa, teve uma outra também que eu vi, que a figueira floresceu. E cada dia que passa, tem mais sinais que estão na palavra de Deus se cumprindo e que remetem à volta de Jesus. Agora eu pergunto, nós como igreja, temos feito o nosso papel? Gente, a Bíblia nos ensina a clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Só que a gente não está nem preparado para esse acontecimento na nossa vida, quem dirá clamar isso para os outros. Aí tem um tanto de gente que não clama. Um tanto de gente que fica quietinho na hora que começa a cantar o Maranata. A pessoa... Até, trava a boca, só fica... Gente, essa responsabilidade é da igreja do Senhor. Essa responsabilidade é nossa. De antecipar a volta de Cristo. De fazer com que tudo se cumpra, de fato, para que Jesus volte. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Cri e por isso falei. Nós cremos também, e por isso nós falamos, sabendo que o que ressuscitou Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Eu te falo, como ouvirão se não há quem pregue? Como vai pregar se ninguém se dispõe a ir? Como vão crer naqueles de quem nunca se ouviu falar? Mais uma vez eu te falo, você é um representante do reino de Deus aqui na terra. Não pare. Não pare. Querem, está difícil? Não para. Querem uma tristeza? Não para. Ajusta o foco. Essa noite eu estou aqui para poder te falar isso. Ajusta o foco. Hoje eu estava conversando com uma senhora e ela falou comigo algo que chamou muito a minha atenção. Ela foi fazer um exame psicotécnico e o técnico, o oftalmologista, que faz a primeira parte do exame, falou com ela assim, olha, dona Fátima, eu vou te passar, mas a senhora tem que me prometer que a senhora vai procurar um oculista.
e vai fazer um exame, tudo certinho, e vai trocar esse óculos da senhora, porque esse óculos da senhora não está valendo nada. Aí ela falou assim, mas como assim? Eu estou vendo tudo. Ela falou assim, dona Fátima, a senhora não enxergou nada do que eu mostrei para a senhora. Só que eu vou passar a senhora se a senhora me prometer que a senhora vai no oftalmologista. Combinado? Combinado. Aí, gente, ela foi no oftalmologista mesmo. Chegou no oftalmologista, ela teve que fazer cirurgia de catarata. Ela realmente não estava enxergando nada. Ela falou assim, Keren, só depois que eu fiz a cirurgia que eu descobri que eu realmente não enxergava nada. Como que eu queria dirigir desse jeito? Eu estava lascada. Então, gente, eu falo com vocês essa noite. Peça ao Espírito Santo de Deus para tirar toda e qualquer escama que esteja nos seus olhos, que te impeça de enxergar o sobrenatural, de enxergar o que o Senhor tem preparado para nós. Ajuste o seu foco. Ajuste a sua visão. Veja além do que os seus olhos podem ver. Vá além do que os seus olhos podem ver. Peça ao Senhor para te ajudar a administrar para onde você tem que ir, com a certeza e a convicção de onde você vai chegar. Amém? Por tudo isso, e por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Não é nada sobre mim e sobre você. Não é nada sobre nós. Não tem nada a ver com nós, com a gente. Não tem nada a ver. É tudo sobre Ele, gente. Nós fomos formados para a glória dEle. Nós fomos projetados para a glória dEle. Desde que o mundo é mundo, o Senhor já tinha um plano. Início, meio e fim. E nós fazemos parte desse plano. Olha que honra, gente. Olha que privilégio. Nós fazemos parte do plano de Deus. Vocês têm noção do que é isso? Não dá vontade de falar? Ai, Jesus. Nós fazemos parte do plano de Deus. Isso é uma baita de uma honra. Sabe? Então eu te falo, gente, levanta dessa cadeira diferente nessa noite, em nome de Jesus. Entenda quem você é no Senhor. Entenda a sua responsabilidade no Senhor. Deus não quer que você fique somente aqui fechado num ciclo específico de amigos. Jesus pegou os amigos dele e foi. Jesus pegou os amigos dele e através dele, com os amigos dele, ele curou, ele libertou, ele profetizou, ele fez cego enxergar, ele fez paralítico andar, ele fez morto viver. E ele e os amigos dele... Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Os amigos que estavam junto com ele pegaram o jeito de Jesus. Porque quando Jesus estava lá para ser morto, que eles viram os discípulos, o que eles falaram com os discípulos? Você é um deles. Você fala igual a ele, você veste igual a ele. As pessoas reconheceram os discípulos porque eles eram tão parecidos com Jesus. Tão parecidos com Jesus. Gente, vocês vão me perdoar, mas a gente está cheio de gente dentro da igreja preocupado só com aparência, preocupado só com o externo. A palavra de Deus nos fala isso há muito tempo, que tem pessoas que fedem como um sepulcro caiado. Isso não é a Keren que está falando, isso é a palavra de Deus que fala. Não adianta a gente por fora estar lindo, maravilhoso, bem vestido, cheiroso, e por dentro a gente está podre. Aqui a palavra do Senhor, que a gente acabou de ler, fala que em nós opera a morte, mas é uma morte de sacrifício, uma morte de renúncia, uma morte de entrega, uma morte de obediência, para que nos outros possa operar a vida do Senhor. Nós precisamos andar segundo a palavra de Deus. Quando as pessoas olharem para nós e perguntar, você é cristão? Você tem que condizer com a sua resposta. Nós não podemos falar uma coisa e viver outra. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. E mais uma vez eu te falo, ajuste o seu foco. Ajuste o seu olhar nessa noite.
Esse é o convite que eu quero te fazer. Não é por você, não é por mim, não é por homem nenhum. Mas é para que o reino de Deus seja manifestado sobre a terra. Nós somos seres espirituais, gente. Nós estamos aqui de passagem, mas nós estamos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, a presença gloriosa do Senhor tem que estar aqui com a gente. O manifestar do poder de Deus tem que estar aqui com a gente. Antes de Jesus subir aos céus. Deixa eu abrir aqui. Vou ler. Não ia ler, não, mas eu vou ler. Para a gente poder finalizar. Mateus 28. Ele fala assim, 16. Então, os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Vocês já entenderam, né? Sempre vai ter alguém que duvida, tá, gente? Sempre vai ter. Que não sejamos nenhum de nós que estamos aqui nessa noite, essa pessoa. Amém? Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem e todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Essa foi a última ordem de Jesus. Portanto, vão. Essa foi a última ordem de Jesus. Levanta e vai. Prega a minha palavra. Vive o meu evangelho. Vou traduzir num português claro para vocês aqui. Levanta e vai. Ensina. Ensina o quê? O evangelho. E ensina esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu dei para vocês. Todos os ensinamentos que eu passei, agora ensina outras pessoas também. Mas para a gente ensinar, a gente precisa de se tornar mestre naquilo ali. Só ensina quem é mestre. A Jéssica é uma excelente professora. Mas imagina se ela não se preparar para poder ensinar para os alunos dela. Ela vai ensinar o quê para eles? Eu já vi ela preparando aula. Ela fica super concentrada. Preparando tudo que ela precisa de preparar aí para ela chegar na sala de aula e saber responder qualquer pergunta que os alunos fizerem. E nós precisamos de ser assim, com a palavra de Deus. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Para toda oportunidade que nós tivermos, nós ministrarmos aquilo ali que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? Eu convido a você a fechar os seus olhos. Não é por você, mas para a glória de Deus. O papel do servo é honrar o seu Senhor. O papel do servo é honrar o seu Senhor.